Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo do podcast Construção em Alta. Eu, Giovanna Fachinelli, designer de interiores, e ao meu lado o William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, design de interiores e decoração, aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli. Hoje temos o prazer, então, de receber aqui, no nosso bate-papo, Carlos Porto, arquiteto, e Rebeca Maldaner, da Marmoraria Real. Para a gente começar, então, Rebeca, conta um pouquinho para a gente quem é a Rebeca, quem é a Marmoraria. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um grande prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, né? Eu sou a Rebeca Maldaner, então, eu sou uma das sucessoras da empresa, né? A Marmoraria Real já tem 30 anos de história, e esse ano a gente está completando, inclusive, em agosto, né, os 30 anos de história. Somos uma empresa familiar e de bom princípio, mas a gente atende todo o estado, atende também Santa Catarina, e a gente preza muito pela qualidade, né? A transparência também, e a confiança que a gente pode entregar nos projetos junto com os detalhes e os acabamentos. Então, eu trabalho lá junto com meu pai, o sócio dele, né? E a gente está, então, em busca de conseguir agregar mais qualidade e dar menos estresse na obra, que a gente sabe que dá bastante, né? Dá um pouquinho de estresse na aula, né? Vocês têm a marmoraria fica em Bom Princípio. Isso. E hoje vocês atendem só o Rio Grande do Sul, atendem outros estados? A gente atende também Santa Catarina. Hoje a estrutura de montagem ela é própria. Como é que funciona esse Toda a equipe atendimento é do própria. arquiteto? O arquiteto manda um projeto para vocês fazem o levantamento, custos, estimam valores, passam para o arquiteto, vão até a obra, fazem medições, não fazem. Como é que funciona um pouquinho para atender toda essa distância? Isso, é. Então, assim, normalmente nosso processo começa primeiro com o projeto, né? O envio do projeto. O pessoal envia para a gente, então, né? O cliente envia, ou até o arquiteto, né? A gente faz o orçamento, um levantamento pelas medidas do projeto. E aí, então, confirmando, a gente parte para medição, né? Oficial, para alguns ajustes. Às vezes, alguns clientes não têm o projeto ainda, né? Mas gostariam de ter uma dimensão do investimento, né? A gente então pode fazer a medição, a gente trabalha com isso, fazendo a medição para orçamento também. E então a gente vai alinhando, né, opções de material, temos sempre amostra disponíveis, né? Trabalhamos muito com foto, a gente envia muito foto, porque tem muitas variedades hoje de pedra, né? Rochas naturais lindíssimas, que é impossível a gente ter amostra de todas, né? Então a gente trabalha muito com o envio das fotos, coletando fotos com fornecedores, passando, para sempre estar o máximo possível alinhado também com a expectativa do cliente em relação a custo-benefício, em relação à estética, né? Para estar o mais agradável possível e o melhor caminho para o cliente também. E hoje vocês atendem mais os especificadores ou o cliente final? É bastante misto. Atendemos também muitas construtoras, né, muitas obras, que demandam mais pingadeiras, a gente trabalha com tudo isso, né. Quais são os produtos que vocês têm hoje, vamos dizer assim, em linha, que vocês atendem? Quais seriam dentro da construção? Exemplo, a pias, as pingadeiras que você comentaste. Tem alguns pontos principais, assim, que são os carros-chefes do negócio? Nossos principais produtos, né, são cozinhas, fazemos muitas escadas, lareiras, bancadas de banheiro. O principal são revestimentos para dentro de casa, né, nosso principal. E a gente aprende, enfim, e estuda que tu tem o mármore, tem o granito, hoje tem um Decton, tem ultra compacto, tem né, Silestone, tem vários materiais. Como vocês hoje se especializam nisso, ou como vocês passam para o teu cliente ou para o arquiteto para ele ficar a par assim, das novidades e do uso de cada material? Isso, então, isso é muito importante. A gente tem feito cursos, né, de especialização, principalmente o último, mais recente, inclusive, é o da Marmorizar, Rochas do Zero. É um curso excelente para todos os especificadores. Fica a dica para quem não conhece. Isso, nós já eram nossos, nos atendiam nos depósitos, né, a época que eu não trabalhava lá, atendiam meu pai. Já são conhecidos da empresa
Então, é um curso muito bom e a gente tem atendido muitos clientes com base nos conhecimentos. Eu sou da opinião, assim, não adianta tu olhar pelo mais barato, olha para aquilo que vai atender a tua necessidade. Não coloca na tua bancada de cozinha um material que tem mais chance de manchar se sabe que não vai querer, se aquilo vai te incomodar. Eles têm o slogan, né? Viver mancha. Então, busca atender também aquilo que é mais importante para ti, né? As opções de quartzito hoje são muito boas, né? Em questão de mancha, são mais resistentes, né? Então, às vezes, atender o teu tanto a estética que tu busca, o custo-benefício é muito importante hoje, não só o preço, né? Olhar também por esse lado, porque é uma das poucas coisas na casa que fica, né? É uma coisa que tu vai instalar e pode ficar por gerações, não é talvez alguma coisa que é substituível tão fácil. Sim, e tem que ter esse cuidado que nem tu falou. Aí o legal de vocês terem, enfim, feito o curso e deixar o cliente ciente, né? Isso. Ah, olha, tu vai manchar. Eu sempre brinco, né? Que tu tá em casa, tu vai deixar uma taça de vinho quando tu voltar, né? Então, Isso. o arquiteto não me avisou, ou a marmoraria não me avisou, né? Isso. Então, o conhecimento tá aí pra justamente a gente. Daqui a pouco tu vai investir um pouquinho mais, ok? Né? Mas Sim. tu vai ter ali por um longo tempo, né? É ter claro para si também o que é mais importante, né? Muito bem. Carlos Porto, então, boa tarde. Tarde, tudo Conta um bem? pouquinho quem que é o Carlos, como é que tu tá aí no mundo da arquitetura. Prazer em conhecê-los, muito obrigado pelo convite. Hoje, por coincidência, estou com a Maria Real, que está comigo dentro da Master Lead esse ano. Eles estão lá na minha lareira e posso afirmar que a qualidade é excelente. Obrigada. Bom, o meu escritório ele nasceu em 2022 com o intuito de fazer casas em alto padrão. Então, a gente é especializado em desenhar e construir casas de alto padrão. E em 2023 a gente se aliou à tecnologia. Então, desde 2023, além do escritório oferecer projetos de alto padrão, a gente também apresenta os projetos de uma forma um pouco diferente. A gente saiu do convencional, saímos das telas dos computadores e apresentamos nossos projetos em grandes planos, né? Aqui na Mostra Elite, por exemplo, o conceito está empregado aqui, mas a ideia é que a experiência imersiva que o escritório traz, ela possibilita que o cliente tenha uma segurança muito maior antes de tomar uma decisão tão importante que é construir uma casa, que muitas vezes o valor é bem alto e não pode ter erros. Então, a experiência imersiva que o escritório traz desde 2023 é apresentar os projetos em tamanho real. Então, quando o cliente tem alguma dúvida, a gente leva o cliente para um estúdio que nós temos e ele caminha dentro do seu projeto. Assim, ele entende perfeitamente o projeto e entende os espaços e muitas vezes muitas vezes não, né? Ele sempre vê as fachadas na sua maior dimensão possível. Nós apresentamos fachadas das casas em paredes de 3 metros de altura, quase se o cliente pudesse estar na frente de sua casa antes mesmo dela ser construída, né? Então, o escritório é isso, a união entre tecnologia e alto padrão. E teu escritório, ele fica em Porto Em Porto Alegre, Alegre, aqui em Porto Alegre. e tu atende, que região tu atende? Eu moro em Porto Alegre, o escritório está em Porto Alegre, mas todos os meus clientes não estão em Porto Alegre. A gente tem hoje cliente em Nova Santa Rita, em condomínios lá, temos cliente em São Leopoldo, temos clientes em Xangri-Lá, em Curumim. Então, eu digo que Porto Alegre é uma selva de pedras, né? Hoje a gente é muito verticalizado aqui, então os meus clientes estão ao redor. Mas a gente atende todo o estado e se precisar em outro lugar do Brasil, a gente atende também, porque hoje a tecnologia nos permite isso, né? Criar projetos, apresentar remotamente, e por que não pegar um avião e fazer obra em outro lugar? Hoje tua atuação ela é no desenvolvimento do projeto, na criação, mas ela também é acompanhamento e execução ou não? Ela só. Exatamente, a gente elabora o projeto do zero, entrega, ainda a gente faz acompanhamento na prefeitura, prova junto ao cliente e inicia e termina a obra com o cliente. Eu gosto de ter esse olhar durante a obra, porque foi a gente que pensou, foi eu que desenhei, a gente sabe todos os mínimos detalhes que são importantes na concepção do todo. Então, o escritório sempre ofereceu e sempre buscou acompanhar todas as obras.
Tu faz a parte de interiores também para o cliente? A parte de interiores também. Então, eu digo que é sempre um contrato fechado. O cliente entra no escritório, ele vai receber o projeto arquitetônico, o design de interiores, a gente vai acompanhar a obra dele. Eu sempre digo que é um processo em que eu fico com o cliente no mínimo 4 anos, porque é o processo de concepção do projeto, processo de aprovação e processo de obra. É um relacionamento bem longo. Eu digo que é um casamento quando o cliente entra no escritório. E a Mostra Elite foi a sua primeira mostra? A Mostra Elite, sim, é a minha primeira mostra de arquitetura. E como é que está sendo essa experiência? Por que participar de uma mostra? Bom, está sendo muito interessante. É minha primeira, então eu estou conhecendo muitas coisas, esse universo de mostra de arquitetura. Já tinha ido em outras mostras, Mostra Elite, né, no antigo local. Sempre foi um desejo. Eu acho que é importante a gente estar dentro de mostras e apresentar nosso trabalho a pessoas que às vezes a gente não tem tanta facilidade de se conectar, né? O Instagram tá aí, a internet nos dá um alcance muito grande, mas às vezes acertar o público como uma amostra de arquitetura certa, que é trazer o público certo aqui para dentro, às vezes é muito difícil eu conseguir através de uma plataforma digital. Por isso, expor um ambiente é fundamental para conseguir abrir o horizonte das pessoas e mostrar o meu trabalho. Hoje tua atuação é mais voltada à construção de casas para investidores e venda ou mais público final? Perfeito. Todos os meus clientes hoje são um público final. Todos, todos, todos. É uma boa pergunta, não tinha nem parado para analisar, mas existe muito, né? A gente sabe do boom imobiliário que está na praia, por exemplo, né? Durante a pandemia e pós-pandemia, muitos são investidores, mas hoje os meus clientes todos estão construindo para moradia. Inclusive, tem um casal de clientes, senhores aposentados, que estão vindo do Rio de Janeiro para cá morar com a família, com o filho que mora aqui, e vão deixar tudo lá, vir para cá, então é mais um cliente que constrói para morar e não vender. Mas se um cliente que, por exemplo, quer, tu só atende se for casa, ou agora, por exemplo, como tu tá na mostra com um projeto mais de interiores, né? Sim, Se um cliente, passa aqui, eu quero que tu reforme o meu apartamento, faça no meu. Tu atende assim também, ou só casa? claro, não, com certeza. O design de interiores, ele é um trabalho à parte do escritório, mas sempre que eu tenho a oportunidade, quando o cliente vem até o escritório para contratar um projeto de casas, o design de interiores entra junto, né? Porque é um casamento de projeto. Mas quando o cliente vem até o escritório, principalmente agora pela mostra, que estou expondo mais meu traço de design, acontece dos clientes virem até o escritório contratar apenas esse serviço, assim como a experiência imersiva que o escritório oferece. Então, outros escritórios hoje já podem entrar em contato comigo e eles utilizarem da minha experiência para apresentar os seus projetos. Então, é um serviço que não é apenas para o cliente, mas sim até para os meus próprios colegas de profissão. Qual é o teu espaço e qual a experiência que tu quis trazer, ou que tu traz no teu espaço para o visitante? Bom, hoje a gente está no ambiente número 13, que é a sala, o living imersivo, que eu dei o nome, mas antigamente, na década de 60, era a sala de estar daqui da família Miranda. E o conceito do meu espaço foi unir o espaço físico. Hoje a gente tem uma sala com sofá, com piano, um espaço bem completo, mas com a tecnologia de projeção eu quis apresentar para o público a possibilidade de integração dos espaços. Hoje na arquitetura é muito é isso, né? A gente começa a derrubar paredes para integrar cozinha com sala, sala com hall. Então, na arquitetura, é muito isso e eu quis trazer esse conceito. Então, quando o cliente entra no meu ambiente, eu apresento em grandes perspectivas outros ambientes que se conectam ao espaço real. É como se a gente pudesse derrubar a parede ali do meu ambiente e conectar ele a outro espaço. Então, eu apresento o meu ambiente com uma sala de jantar, eu apresento o meu ambiente com uma suíte do casal e apresento o meu ambiente também com a integração de uma piscina. Então, eu sempre brinco também com meus colegas. Todos os meus colegas apresentam um ambiente, eu apresento quatro. Legal. Rebeca, como é que é a experiência de ser fornecedor, estar numa mostra? Qual a importância disso para você? É muito bom poder, principalmente, conhecer novos É, nos profissionais, conhecemos né? aqui. A gente se conheceu aqui e isso já aconteceu outras vezes, não é a nossa primeira amostra, né? Mas é muito interessante conhecer outros formatos de trabalho, outros profissionais, né? Esse networking, ele agrega muito, porque a gente passa muitos momentos, são muitos detalhes, né, que acontecem aqui, e é bom a gente ter esse contato com outros profissionais. É muito bom poder trazer clientes, trazer parceiros também para conhecer o nosso trabalho aqui,
porque querendo ou não, é um espaço a mais que a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né, com os toque, né. É uma vitrine? Isso. Rebeca, como é que é assumir uma empresa familiar? É E uma aí boa meu pai tá aí pergunta. assistindo, É uma né? boa pai. pergunta. Agora o pai tá Se cuida na assistindo. resposta aí, hein? Olha, é uma experiência desafiadora, tá, mas tá sendo muito, muito incrível, né. Assim, eu tenho 21 anos, eu nasci, a marmoraria já existia, né, então tá sendo muito incrível eu acompanhar o meu crescimento, óbvio, né, mas acompanhar o crescimento da empresa ao longo desses anos, né. E tu já tinha tido experiência em outros lugares? Ou não? Ou tipo, tu já entrou ali na marmoraria e seguiu tua profissão aí? Muito pouco. Na verdade, eu tenho formação de técnico em química, eu passei, né, em laboratório, fiz algumas coisinhas, né, me aventurei um pouco, mas não adianta, o coração chama, né? E é ali que a gente se encontra. Quando a gente se encontra aí, é na família, né? Tem um pouquinho disso. Eu cresci vendo meu pai falar, acompanhando o trabalho, e eu sempre achei que seria muito difícil, tá? Eu sempre achava, meu Deus, eu nunca vou saber a diferença entre um mármore e um granito. Mas tem sido muito incrível e até para provar para mim mesmo, né? Que eu consigo, que eu sou capaz de aprender e que vai dar tudo certo, vai ser um negócio muito próspero, né? Você falou sobre a diferença do mármore e do granito, mas vamos levar isso na questão de como é que vocês trazem a informação nova de cada pedra, que deve aparecer a cada pouco tempo algumas coisas novas, para os arquitetos ou para os especificadores, para deixarem eles atualizados também sobre isso. Hoje, normalmente, a gente trabalha mais com os projetos que entram, né? Nós estamos num processo de implementação de outros processos para aproximar parceiros. A gente está trabalhando com isso. Eu estou há 2 anos apenas na marmoraria, né? Então eu estou conseguindo dar mais essa ajuda pro meu pai, né? A gente está aprimorando alguns processos para aproximar os parceiros, mas é uma experiência assim, é uma coisa bem difícil, porque muitas vezes entra vários projetos com pedras assim que são muito difíceis de encontrar. Então tem algumas especificações que não estão certas, tem alguns lotes que são exclusivos e que a gente não consegue encontrar. Então a gente tem conhecimento e aprendizado a cada projeto que entra, né? A gente tem que sempre correr atrás de aprender um pouquinho mais e as novidades também vão chegando para a gente vai oferecendo assim conforme vão entrando, né? Tem materiais que a gente descobre por fornecedores e a gente vai oferecendo para os clientes porque normalmente tem muitos projetos que já vêm com a especificação. Então a gente não tem muito espaço para oferecer outras Mas acontece de estar soluções, com né? um produto especificado, digamos, errado? Não digo errado, mas que tu sabe que não seria o melhor Às local de vezes, uso. às vezes acontece, né? A gente sabe que a formação de arquitetura ela é muito ampla, né? Muito abrangente. A gente sabe que o arquiteto Exatamente. tem É que muito cuidar de detalhe, muito né? detalhe. Às vezes passa, né? Às vezes o cliente acha na internet uma foto de uma coisa que talvez não é tão viável, mas talvez para aquela pessoa que fez, né? Ela vai achar o máximo, né? Vai adorar, porque não se importa com as manchas, não se importa com algum Ou nem eventual pensa, na problema. verdade, achou bonito e achei Isso, lindo, mas não Quero. pensa na é, mancha, não não, pensa no não, futuro. ou também é o momento da pessoa, É, né? Às vezes o teu momento de escolher aquela pedra tu te identificou com ela. Então é muito particular essa escolha, né? Mas sabe que essa coisa de ensinar é muito interessante. Logo que eu me formei, eu tinha essa falta de conhecimento de pedras, porque na Sim, arquitetura é muito rápido, né? Então, logo que eu fiz os meus primeiros detalhamentos, eu especificava alguns produtos e que os meus parceiros, eles me orientavam e me diziam, né? Olha, Carlos, coloca essa pedra, essa eu acho que não vai ser legal, toma esse cuidado. Então, é uma parceria muito interessante entre o arquiteto e as empresas, que muitas vezes eles nos orientam da melhor forma, porque eles vivem esse mercado, né? Então, é muito interessante essa troca. E muitas vezes a gente leva informações para vocês, até projetos às vezes muito difíceis, mas que vocês acabam sim, executando e no final fica muito interessante, coisas que nunca sim. foram feitas, né? Sim. É um aprendizado mútuo, né, uma É, troca mútua. A gente não tá 100% certo sempre e o arquiteto também exato. tem Sim, é uma parceria. é, Porque tu tem que, não, o arquiteto tem que saber, se tu vai fazer um projeto interno, tu tem que saber.
desde a parte, enfim, da construção, então, Uhum. concreto, todas essas coisas aí. Depois no interno, iluminação, pedra, então é bastante coisa, né? Sim, Então, se tu tem o parceiro certo que vai te ajudando, é por um que não, né? complemento, né? Isso é. E a gente tá indo em busca de ter essas informações, de poder disponibilizar e formar uma parceria legal com os profissionais. E como nós temos muitos clientes finais também que entram em contato conosco, a gente precisa ajudar o cliente, né? Não é vender pelo simples fato de vender, a gente tem que vender com o intuito de ajudar a pessoa, né? Porque nem todo mundo tem o conhecimento sobre tudo. Ninguém é obrigado a ter, né? Sim. Carlos, Vai. como é que tu trabalha na questão de tendência versus a funcionalidade? Porque muitas vezes a gente entende que tem a tendência, e daí nós falamos agora, a pessoa foi lá, viu, gostou, algo diferente. Como é que tu retrata isso no projeto e como tu ajusta para que seja também funcional ou mostrando para aquela pessoa que é a tendência, que talvez não seja o momento, seja o gosto da outra pessoa, né? Sim, tendência às vezes é meio complicado, né? Porque tendência pode funcionar para pode e não funciona para mim. A tendência pode ser roxo e eu não gosto de roxo, mas óbvio que eu não posso colocar minha opinião em cima de um projeto porque é para o cliente final, tem que respeitar o gosto dele. Mas falando de pedras, por exemplo, eu vejo que a tendência, eu até visitei uma amostra essa semana, onde eu vi muitas e muitas bancadas com pedra mais porosa, por exemplo, pancada para cozinha. Eu, particularmente, acredito que essa tendência, nessa amostra que vi, para mim não fazia sentido, porque eu, como usuário, não gostaria de cozinhar, passar toda a noite em cima de uma pedra porosa, onde eu vou colocar alimentos, onde eu vou colocar diversas comidas em cima, e que ao longo do tempo, aquela porosidade pode né, Sim, impregnar ali germes e tudo mais. Então, a tendência é bonito, mas aí e a funcionalidade onde é que fica? Óbvio que eu não vou tomar opinião sozinho no projeto antes de passar isso para o cliente. O senhor quer uma pedra porosa na sua casa? Vamos fazer, mas eu vou te informar que pode acontecer isso. Se o cliente aceitar, tudo bem. Então, às vezes a tendência é muito bonito, mas ao meu ponto de vista não é funcional e eu, como profissional, preciso alertar o e cliente. até assim, né, Carlos, sobre essa questão, né, por exemplo, de uma pedra porosa na bancada da cozinha, eu sempre questiono alguns clientes, né? Tu vai estar ali no teu ambiente, tu vai estar recebendo visita, né? Não vai ficar pedindo para a pessoa, bah, toma um cuidado ali Uhum. com o vinho, toma um cuidado ali com. Porque o poroso absorve mais, né? Tu vai querer Claro, aproveitar o momento junto. É um momento que tu tá vivendo. Tu não vai exatamente. querer ficar, passando um paninho ali, né? Então, toma esse cuidado. A gente sempre alerta as pessoas, né? O cuidado, ele é É necessário. muito Precisa necessário. ter. Só que não é aquela coisa que a gente quer que a pessoa viva o momento, não fique vivendo para cuidar da pedra também, né? Sim. Que às vezes acontece muito. E isso, Tá nessas... lá com o cliente ou, né, É, tá em casa e daí tem que botar as coisas embaixo do copo, tem que ficar limpando. sim. Tem Tu criança, daí a vira a pessoa criança. neurótica, E daí a criança Exatamente. né? derruba alguma coisa, tu já, né, Sim. E o que vocês enxergam de tendência do que vocês esperam do mercado daqui pra frente, assim? A gente tem falado bastante aqui, de um pós-pandemia, um pós-enchente, que as pessoas estão colocando muito mais as suas personalidades dentro dos ambientes, né? Que antigamente a gente via muito o cinza, o bege, então hoje a gente vê muito mais cores, né? A própria amostra, né? Tem mais, tá mais colorida, e a questão de vegetação, de plantas, né? Como vocês enxergam, assim, o futuro? Eu acho que depois da pandemia, a coisa se intensificou no sentido de que as pessoas descobriram que a casa não era apenas para dormir. A casa se transformou em local de trabalho. O local de trabalho ele tem que ser confortável. Então veio a vegetação. Então hoje as casas, muitas delas têm muita vegetação, coisa que não tinha antigamente. Veio o conforto da materialidade, pedra novamente. Às vezes não era pensado em colocar uma pedra mais clara, porque eu vou passar muito tempo dentro do ambiente. Vamos colocar preta porque eu só uso de noite. Então teve muitos cuidados que a pandemia nos fez repensar na nossa forma de estar dentro de casa. E aí, por tristeza, veio as enchentes que também nos colocaram dentro de casa. Eu fiquei um mês ali na função, dentro de casa. E, novamente, a gente aprende a viver essa nova fase. Novamente, a arquitetura e o design, ele é super importante para que o nosso conforto ele seja o suficiente para que a gente possa trabalhar e viver
dentro da nossa residência. Então, eu acho que o que eu vejo de tendências as pessoas estão não mais seguindo um fluxo de que agora é tudo tons terrosos, agora é tudo bege, agora é tudo cinza, mas agora elas estão enxergando as suas vontades. Se eu gosto de amarelo, a minha casa vai ser amarela. E tá tudo bem, tá super correto, né? E além da questão do conforto, né, a A funcionalidade, eu acredito, funcionalidade. né? Porque a gente tem visto muito, tem sido mais frequente o pedido de orçamentos, por exemplo, de bancadas slim, né? Uhum. Sem bordas, a questão de não ter o rejunte das bordas, né? Para evitar acumular ácaros, a questão de limpeza, né? Então tem tido várias mudanças nesse sentido, né? Em busca mais da funcionalidade, da praticidade e também para a pedra não pesar o ambiente, né? Uhum. A gente fala, né? Acabamentos mais slim para poder agregar também na pedra. Porque às vezes tu economiza de um lado, né? E acaba colocando uma pedra melhor, né? Mais do teu gosto. Exatamente. Muito bem. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite. Muito obrigado, Carlos e Rebeca, por terem aceito nessa aqui conosco. E quem quiser entrar em contato com vocês, quais são os contatos? Pode entrar em contato conosco pelo Instagram marmoraria.real ou também pelo WhatsApp 51996420240. Bom, e o escritório vocês encontram no @arquiteto Carlos Porto. E agora também a gente tem um novo perfil da experiência, né, imersiva, que se chama @experiência Walking Plants. Procurem lá e vejam as novidades e tendências do mercado. Muito bem. Lembrando, sigam o @podcast Construção em Alta, o @Mostra Elite Design e também os nossos perfis pessoais, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli, para acompanhar toda a cobertura e os bastidores desta mostra. Na semana que vem tem mais direto da Mostra Elite Design com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá!